ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Olá, muito boa noite. As viagens rodoviárias devem ficar um pouco mais caras para quem trafegar pela autopista Fernão Dias a partir do dia 19 de dezembro, data do reajuste anual. De acordo com o Grupo Artéres, os novos valores são praticados nas 8 praças existentes ao longo da rodovia BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo. A tarifa básica para automóvel, caminhonete e furgão de 2 eixos, calculada para este próximo período, passa de R$ 1,50 para R$ 1,60. O maior valor é de R$ 9,60 para caminhões de 6 eixos. Justiça Federal ordena a volta ao trabalho em São Paulo. E você vai ver também. Sancionada a lei que exige pessoas capacitadas para reconhecer maus tratos contra menores. O Ministério Público de Minas Gerais denuncia 58 pessoas por fraudes em emissão de CNH na região. Obras preventivas realizadas nos últimos 2 anos devem afastar riscos durante período chuvoso em Varginha. Fundação Cultural faz últimos preparativos para a Feira Natalina de Economia Criativa. O Jornal Cidade está começando agora. As festas de fim de ano são um convite às compras e das formas de pagamento. Uma das que mais ganham espaço é a que usa o cartão de crédito. Para a empresa, é uma garantia de recebimento. Para o cliente, uma maneira de evitar carregar dinheiro ou cheque e ainda aproveitar alguns benefícios, como pagamentos parcelados de valores à vista. Seja como for, o que não deve ser deixado de lado são os cuidados com a segurança. Para quem utiliza cartões de crédito e débito, é preciso ficar atento para não ser mais uma vítima de fraudes comuns, como o roubo de informações bancárias e até mesmo clonagem de cartões. Nunca entregar o cartão para o prestador de serviço, ir lá para dentro, passar o cartão em outro ambiente. Não, sempre na minha frente. E passar o cartão, digitar a senha de forma discreta. De acordo com esta gerente de loja, é comum clientes tentarem fazer compras utilizando cartões de terceiros. A gente procura avaliar, ver a documentação de quem ele está trazendo, né? Porque às vezes o filho vem comprar com o cartão da mãe, ou o marido com o da esposa. Se eles trouxerem o documento original, a gente verifica e também avalia o valor da compra, né? Para não arriscar. As fraudes com cartões de crédito estão entre as maiores reclamações recebidas pelos órgãos de defesa do consumidor. Segundo o PROCON, o consumidor tem todo o direito de ser ressarcido ao se sentir lesado. Ele deve registrar, anotar o número do protocolo e existe um procedimento próprio do banco para que ele possa reaver aquele valor das compras realizadas indevidamente. Se ele pagou, ele vai receber em dobro. Se ele ainda não pagou, há um momento que a própria operadora do cartão de crédito, ela deverá formalizar um desconto proporcional às compras realizadas indevidamente. Fornecer dados pessoais em cadastros na internet, sem verificar a idoneidade e a segurança dos sites, também é um erro. Evite comprar em sites que você não conheça, tá? Procure fazer uma compra num computador que você... principalmente se for o seu, de preferência o seu, ou o seu dispositivo móvel, ou até um computador da sua empresa, mas desde que você tenha certeza que esse computador tem segurança implementada, ele tem um antivírus instalado, que esteja atualizado. Acompanhe essas e outras notícias em instantes. Rádio CRN, acompanhando o seu dia a dia. Esteja você onde estiver. Notícias, tudo sobre Itatiba, região e o mundo na velocidade do rádio. Esportes, os acontecimentos esportivos de Itatiba, região e do mundo. Muita diversão para toda a sua família. Central de Rádio Notícias, 1420 kHz AM. Vamos de cultura. Semana sim, semana não, você já sabe. Os integrantes do Clube de Leitura de Adorim apresentam aqui neste espaço dicas de leitura
para que você possa se aventurar nesse fascinante mundo das letras. Hoje é a vez da estudante de pedagogia Valquíria Paula Freitas. Acompanhe. Olá, leitores! Meu nome é Valquíria, leitora do Clube de Leitura de Adorim, e vim trazer mais uma indicação de leitura para vocês. E a minha dica de hoje é esse livro aqui, ó, As Alegrias da Maternidade de Bu Anchieta, que é um título meio irônico, porque ele não fala bem assim das alegrias da maternidade, não. Ele nos traz uma história contada no século passado na Nigéria, onde uma moça criada em uma aldeia é levada para morar na cidade. E ela vai passar ali por um grande choque de cultura, pois na sua aldeia ela era criada somente para cuidar da casa e dos filhos, e na cidade ela vê que as suas tarefas se multiplicaram. E é uma história vivida nos dias atuais. Hoje as mulheres saem para fora de casa para trabalhar e as suas tarefas se multiplicam, e na maioria das vezes elas não são valorizadas por isso. É uma linda história, uma mulher guerreira que passa por muita luta. Eu quero que vocês fiquem com muita vontade de ler, por isso não vou continuar contando a história. E essa é a minha dica de hoje. Até a próxima! Para rever esta e outras indicações dos livros dos integrantes do Clube de Leitura de Adorim, a quem nós agradecemos a colaboração, basta acessar os nossos canais de conteúdo na internet. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou hoje no segundo dia cumprindo prisão domiciliar em Brasília após decisão do ministro Alexandre de Moraes. O nosso repórter Jesus Mosquera está desde ontem à noite, acompanhando toda a movimentação no condomínio onde mora Bolsonaro em Brasília. E como que está hoje essa situação? Conta pra gente, Jesus. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite para você, para todos que estão com a gente aqui no SBT Brasil. Olha, a Polícia Militar passou todo o dia de hoje fazendo rondas aqui na região para garantir a segurança do ex-presidente e, claro, dos moradores aqui do condomínio onde ele mora, nessa região de classe média alta aqui na capital federal. E agora à noite, essa segurança da Polícia Militar do Distrito Federal foi intensificada, até mesmo tendo em vista que já há uma concentração de apoiadores de Jair Bolsonaro na região central de Brasília, que prometem mais uma vez sair em carreata em apoio ao ex-presidente. Enquanto isso, amigos e políticos já começaram a pedir autorizações ao ministro Alexandre de Moraes para visitar Bolsonaro. Entre eles, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, o deputado Luciano Zucco, que inclusive solicita autorizações sem limite de quantidade de visitas ou pelo menos em dias pré-estabelecidos. Inclusive, o líder da oposição afirma nesse pedido que, se Moraes negar a autorização, estará promovendo a ruptura com o princípio da separação dos poderes. Essa proibição de visitas foi um dos assuntos abordados em uma entrevista exclusiva concedida pelo senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ao SBT, e a gente confere a partir de agora na reportagem. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, criticou a necessidade de autorização para visitar o pai durante a prisão domiciliar. Proibiu o filho de falar com o pai. Eu não sei qual é a democracia que eles estão defendendo. Eles estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la. Lamento muito que ele tenha ultrapassado essa linha ética e moral e tenha atacado a família do presidente Bolsonaro para atingi-lo. Flávio, que é advogado de formação, afastou a possibilidade de ser incluído no time jurídico do pai para ter direito a visitas restritas à defesa. Não, nesse momento que eu vou solicitar, por incrível que pareça, chegamos a esse ponto, eu vou solicitar autorização para o filho visitar o próprio pai. Ao ser perguntado sobre uma eventual retaliação de Donald Trump à prisão de Bolsonaro, Flávio disse ser impossível prever os próximos passos do presidente dos Estados Unidos. Obviamente que há uma grande preocupação aqui, porque se ele, desde o primeiro momento, está dizendo que tem que voltar a democracia no Brasil, tem que voltar a liberdade de expressão no Brasil, tem que parar a perseguição contra Bolsonaro. Obviamente, quando o Alexandre de Moraes prende o presidente Bolsonaro, fico muito preocupado com qual pode ser a reação, mas é imprevisível, não tenho a menor ideia do que pode vir a acontecer. E, obviamente, a gente vai ter que, em algum momento, escolher, vamos salvar o Brasil ou vamos salvar o Alexandre de Moraes.
O parlamentar também afirmou ter sido o único responsável pela participação do pai na manifestação de domingo em Copacabana. Quando ele faz um vídeo falando ali, dando um bom dia para o pessoal em Copacabana, eu coloco nas minhas redes, não foi o Bolsonaro que pediu para eu colocar. Eu coloquei por conta própria porque eu não faço parte do processo. Na ocasião, Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores pelo viva voz do celular do filho. Obrigado a todos. É pela nossa liberdade, pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. A mensagem foi gravada e postada nas redes sociais de Flávio, que em seguida apagou o conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que Bolsonaro violou a medida cautelar que o proibia de se manifestar na internet por meio de terceiros e decretou a prisão domiciliar. Em nota, os advogados do ex-presidente disseram que receberam a decisão com surpresa, que Bolsonaro não descumpriu nenhuma medida cautelar e que a fala durante a manifestação em Copacabana não pode ser compreendida como um ato criminoso. Após a notícia da prisão do pai, outro filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro. Ele deixou a unidade de saúde horas depois. Em Brasília, nesta terça-feira, o condomínio onde o ex-presidente mora e cumpre a prisão domiciliar teve a segurança reforçada. O senador Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, fez uma visita ao ex-presidente com autorização do STF. Saindo agora da casa do meu presidente Jair Bolsonaro, fui autorizado pelo relator ministro Alexandre a visitá-lo, seguindo todas as normas. Não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso país. Durante o dia, não houve movimentação expressiva de apoiadores nem de opositores aqui em frente à residência de Jair Bolsonaro. Um cenário bem diferente do observado na noite anterior. Por volta das 10 horas da noite de segunda-feira, apoiadores do ex-presidente se aglomeraram em frente ao condomínio, depois de uma carreata pelo centro da capital federal. Vestidos de verde e amarelo e exibindo cartazes com críticas a Alexandre de Moraes, os manifestantes protestaram contra a prisão de Bolsonaro. No quadro Tira Dúvidas de hoje, o médico infectologista Luiz Carlos Coelho responde a 2 questionamentos. A Maria Júlia Alves, do bairro Centenário, quer saber como consegue um certificado de vacinação para viajar. E a Viviane Souza, do centro da cidade, que já tomou a primeira dose da vacina, está preocupada se vai ter a segunda dose para completar a sua imunização, dado a demora na chegada de remessas em Varginha. Maria Júlia, o próprio cartão de vacinação, ele por si só, ele já é um documento que te habilita a fazer essas viagens, né? Todas as pessoas que estão indo para o exterior ou para alguns locais que exigem essa imunidade presumida, significa dizer a pessoa que recebeu a vacina. Então, o seu cartão de vacinação é, na verdade, praticamente um passaporte para essa situação. A Viviane Souza, do centro da cidade, ela tomou a primeira dose da AstraZeneca e, ouvindo falar em falta de vacinas, ela está preocupada se vai ter para ela tomar a segunda dose se não chegar. No município de Varginha, nós temos todo mundo que tomou sua primeira dose, a segunda dose está guardada e é sagrada, é intocável. Não se usou em nenhum momento no nosso município doses que estavam reservadas e que vieram para segundas doses para poder fazer em primeira dose. Então, se você tomou sua primeira dose, uma certeza que você tem que ter é que no dia que está marcado para você tomar sua segunda dose, ela será feita. Para participar do quadro Tira Dúvidas, envie sua pergunta para tvprincesa@varginhacultural.com.br ou ligue para 3690-2110 e 3690-2711. O atendimento é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite.
O Congresso voltou do recesso parlamentar com protestos da oposição contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. Os presidentes do Senado e da Câmara tiveram que desmarcar as sessões previstas para esta terça-feira. Parlamentares da oposição fizeram um ato na rampa do Congresso em defesa do ex-presidente e anunciaram a paralisação dos trabalhos do Legislativo. Não vamos deixar que a Câmara reabra os seus trabalhos enquanto não houver um diálogo sério para pensarmos nas soluções para o Brasil. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação. O senador Flávio Bolsonaro anunciou que, para dar andamento às votações dos projetos no Congresso, a solução seria o que ele chamou de pacote da paz, com 3 medidas principais: a votação do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a anistia completa aos condenados pelos ataques às sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro e a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Para os aliados do ex-presidente, Jair Bolsonaro deveria estar sendo julgado na primeira instância da Justiça e não no STF. O vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ameaçou pautar a anistia assim que tiver oportunidade. No primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem. Depois do ato em frente ao Congresso, os parlamentares bolsonaristas ocuparam as mesas dos plenários da Câmara e do Senado como forma de protesto. No plenário da Câmara, os apoiadores do ex-presidente colocaram uma espécie de mordaça na boca e impediram os discursos das tribunas. Deputados governistas condenaram a atitude dos opositores. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. Após o dia de manifestações, os presidentes do Senado e da Câmara se pronunciaram por meio de nota. Davi Alcolumbre e Hugo Mota cancelaram as sessões desta terça-feira. Os dois marcaram reuniões de líderes da Câmara e do Senado para esta quarta, quando será definida a pauta do Congresso. Bruno, conforme nós acompanhamos na reportagem da Vitória Mello, a oposição obstruiu essa pauta no Congresso na volta do recesso exatamente agora, né? Agora, em que medida essa pressão que nós acompanhamos aí na reportagem pode realmente levar os presidentes da Câmara e do Senado a colocarem para votação a anistia ao 8 de janeiro e ao impeachment de Alexandre de Moraes, ou esses dois fatores podem caminhar separadamente? Esses dois fatores caminham paralelamente. Essa obstrução que foi realizada hoje, ela é parte de um processo, não é um fim em si mesma, ajuda a aumentar a pressão sobre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Agora, é muito curioso ouvir o deputado Lindbergh Farias e outros membros da base do governo e até membros do PT reclamando dessa obstrução, porque historicamente o PT fez muito isso ao longo de vários governos contra os quais o PT era oposição. Então, isso não é uma novidade na história do PT. Agora, a oposição sempre tenta usar os mecanismos de acordo com o regimento ou de acordo com estratégias que existem de política para fazer esse tipo de coisa e aumentar a pressão. Agora, o ponto mais importante aqui é que a oposição está tentando fazer de tudo para que haja uma resposta por parte do presidente da Câmara e por parte do presidente do Senado em 3 pontos principais, que é o PL da anistia, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes
e também o fim do foro privilegiado. O grande problema em todo esse enredo que se constrói e dentro dessa crise política, César, é que o principal problema no Brasil, ele está sendo colocado com base em 3 personagens, que é o presidente Lula e o seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores, e o STF na figura do ministro Alexandre de Moraes. Quando se fala em pacificação, qualquer um deles fala em pacificação, nenhum dos 3, pelo histórico, recente ou antigo, nenhum dos 3 é capaz de oferecer ao país essa pacificação em razão do comportamento, das atitudes e das falas. Então, no fundo, o que o Brasil precisa é de alguém, e isso tem que emergir primeiro da sociedade, mas de políticos que consigam, de fato, oferecer isso. Do jeito que está, essa situação não vai ser resolvida tão cedo. O que a gente percebe nos últimos anos é que vem existindo uma polarização cada vez maior aqui no nosso país entre direita e esquerda. O que está acontecendo hoje aqui no nosso país aumenta ainda mais essa polarização, como eu disse agora? Aumenta essa polarização muito mais do que esquerda e direita, e saindo do ponto de vista meramente ideológico, de posição de ideias. O grande embate que se dá hoje é muito mais entre o grupo representado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o grupo representado por o atual presidente Lula, e entrou nessa história o STF. Historicamente, o STF, embora sempre tenha sido um dos poderes políticos da República, nunca exerceu um protagonismo político. A grande novidade que nós estamos vendo hoje, presenciando, testemunhando, é justamente esse protagonismo inaceitável, porque a responsabilidade, o dever da Corte Suprema não é jogar esse jogo. Obrigado, Bruno. O Congresso Nacional retomou os trabalhos após o recesso de julho com um clima político tenso e uma pauta dividida. Para o governo, as pautas econômicas são prioridade. Já a oposição pressiona para pautar projetos que limitem o poder do STF e o da anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Partidos da oposição tentam, desde meados de julho, pautar a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Defendem ainda projetos que limitam a atuação do STF. A prioridade é a votação da PEC que tira do Supremo a prerrogativa de julgar deputados que tenham cometido crimes. Querem pautar também uma proposta que restringe decisões monocráticas dos ministros. O Supremo Tribunal Federal é um órgão e que tem que cuidar da Constituição, não é realmente fazer o que está sendo feito. Eu espero que a partir de amanhã, com a presença aqui do presidente, a gente possa, de fato, dar uma parada. É um abuso atrás de abuso. Na frente política, o PT pressiona pela cassação dos deputados do PL. Eduardo Bolsonaro, acusado de obstrução de justiça, e Carla Zambelli, que está presa na Itália. A parlamentar fugiu para a capital italiana após ser condenada a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O caso dela aguarda votação na CCJ. Os esforços da base governista vão se concentrar também em 3 projetos econômicos. A votação da LDO, que viabiliza o orçamento de 2026, a regulamentação das regras técnicas da reforma tributária e principalmente o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O texto prevê ainda alíquotas reduzidas para a classe média e aumento para os mais ricos, com a chamada taxação BBB, bancos bilionários e bets, que são as apostas online. Nós vamos querer votar a agenda que interessa para o povo brasileiro. Votar de uma vez por todas, zerar o imposto de renda de quem ganha até R$5 mil por mês. Foi uma proposta de campanha do governo Lula lá atrás. Agora, antes do recesso, votou na comissão. Compensar isso tributando quem ganha R$1 milhão ou mais por ano de renda. É a taxação BBB, com vários projetos que têm vindo. Essas e outras informações em instantes. Santa Helena Home Center, ofertas para você. Pastilhas de vidro Vilagres, 100% vidro, a partir de R$350 o metro quadrado. Cuba Deca retangular L87S, válvula oculta, por R$860. E porcelanatos Geotoco, 60 por 60, a preços especiais. Venha conferir, tudo em 5 vezes, uma entrada mais 4 parcelas. Santa Helena Home Center, o acabamento de sua construção começa aqui. Avenida Tiradentes, 1150. São Paulo tem agora um novo piso salarial. E graças ao governo do estado, mais de 100 categorias de trabalhadores irão receber um salário maior. São 3 faixas salariais que vão de R$505 a R$545.
Benefício que vai proporcionar uma vida melhor para cerca de 1 milhão de pessoas. Reforço importante no orçamento que ajuda a esquentar a economia do nosso estado. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Nesta terça-feira, véspera do início da cobrança de sobretaxa sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o presidente Lula descartou a possibilidade de se engajar pessoalmente em negociações com Donald Trump sobre o tarifaço. No mesmo local, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, integrantes do governo repetiam discursos sobre a importância do diálogo. E representantes do setor produtivo manifestaram preocupação com os impactos das tarifas sobre as exportações e os empregos. Eles ainda esperam as medidas de proteção prometidas pelo governo. O Conselhão reúne representantes da sociedade civil, movimentos sociais, trabalhadores, empresários e hoje deu respaldo ao governo na defesa da soberania. Mas o presidente da Fiesp, Josué Gomes, reiterou a necessidade de uma resposta do governo. Nós estamos à véspera. As coisas mudam tão rápido que talvez nem seja a véspera de entrada em vigor de um tarifaço contra o Brasil. O que fazer diante de uma agressão injusta de uma potência que aprendemos a admirar e que inspirou a construção de muitas das nossas instituições, que foram criadas à imagem e semelhança das instituições constituídas pelos pais fundadores da América. No dia 9 de julho, Donald Trump ameaçou cobrar 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. O governo brasileiro declarou várias vezes que queria negociar, mas que não tinha abertura. A possibilidade de uma negociação se tornou mais próxima na sexta-feira passada. Em resposta à repórter Raquel Krahenbuhl, Trump se disse aberto ao diálogo com Lula. Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian President Lula said he'd like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? Are you open to negotiate? So are you open to tariffs are negotiable? He can talk to me anytime he wants. No mesmo dia, logo depois da fala de Trump, o ministro da Fazenda anunciou que teria um encontro com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né, para a gente fazer uma reunião a semana que vem. Então, finalmente, nós vamos ter uma reunião mais longa e mais focada, né, na decisão até aqui unilateral dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Tenho certeza que uma conversa com o secretário Bessent vai pavimentar o caminho, eventualmente, de um encontro, se for da conveniência dos dois presidentes. Já se passaram 4 dias e não houve nenhum avanço concreto em busca desse diálogo. A reunião de Haddad com o secretário americano ainda não tem data. Segundo o Ministério da Fazenda, ainda estão em tratativas. No Conselhão, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que foi por conta das negociações que o governo americano excluiu cerca de 700 produtos da tarifa de 50% e prorrogou a implantação do dia 1º para o dia 6 de agosto. O vice-presidente Geraldo Alckmin vem coordenando a interlocução com os setores afetados e insiste no caminho da negociação. Quase 36% das exportações brasileiras continuam sob ameaça do tarifaço. A orientação do presidente Lula tem sido negociação, diálogo, e nós vamos trabalhar para reverter esse processo. E, além disso, apoiar as empresas, apoiar o emprego e apoiar o setor produtivo e abrir mercado. Na contramão, a declaração mais enfática sobre o tarifaço foi do próprio presidente Lula. Ele descartou a possibilidade de negociar pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos. Não vou ligar para conversar nada, porque ele não quer falar.
Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. O governo ainda não anunciou detalhes do plano de ajuda aos setores mais afetados. No início da noite, a ministra do Planejamento disse que espera um reposicionamento do governo americano e que a proteção aos setores e empregos pode ser nos moldes do plano de contingência adotado na Covid. O plano de contingência está acontecendo, as equipes estão trabalhando, né? Uma série de questões, de medidas já estão nesse cardápio. É uma questão de tirar ou não tirar, a depender das exceções serem estendidas ou não. E cada caso também, cada setor vai ter um determinado tipo de benefício, a depender do quanto e como ele foi atingido. As reportagens e todo o nosso conteúdo podem ser vistos novamente no site www.varginhacultural.com.br. Esta edição do Jornal Cidade fica por aqui. Obrigado pela audiência. Continue com a TV Princesa e a programação da Rede Minas. Para você, uma boa noite e até amanhã. Jornal da Record. Oferecimento. Unidas. Cada vez mais fácil alugar um carro. Cadete 96. Voe mais alto. Maxion, uma grande potência em tecnologia mecânica, e linha agrícola Lubrax, o fertilizante da máquina. Preços baixos em todos os setores. No Savenhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savenhago é muito mais barato.